Olá, amigos, é um prazer estar com vocês de volta com o nosso programa Espaço Cidadão e mais uma vez agradecer a audiência de cada um dos senhores e das senhoras, porque esta programação é uma programação cujos telespectadores são diferenciados. Eu considero os senhores e senhoras diferenciados, porque são formadores de opinião também. Nós estamos começando o programa de hoje e eu tenho certeza vai prender a atenção de cada um de vocês. A importância dos avós na vida das crianças, um tema que diz respeito a todos nós que já passamos de uma determinada idade e que já estamos na iminência de ter netos ou já temos netos, como é o meu caso, que já tenho 6. Não é? Eu estou com o nosso convidado de hoje, Alejandro Alok, psicólogo, e que uma hora dessa vai ser avô também. Tudo bem, Alejandro? Tudo bem. Prazer ter o amigo aqui no programa. Não é avô ainda, né? Ainda não. Então ainda não tem uma preocupação a mais, porque o avô, ele tem a preocupação com os filhos. Aí quando os filhos ficam mais velhos, ele acha que vai ficar tranquilo, mas daí vem os netos, aí começa tudo de novo. Começa a angústia toda de novo, porque daí tem a preocupação em relação aos netos. É uma pergunta, pelo fato de o amigo ser psicólogo e certamente conhece muito bem o assunto no qual vamos entrar. Qual é, no seu entendimento, a importância dos avós na vida das crianças? Os avós cumprem um papel no nível de família, assim, os netos têm uma referência de família, somos os pais dos pais. Quem não tem essa convivência perde um pouco de referência. Então os avós trazem a referência familiar nesse sentido, né? Quando os avós contam, quando teu pai ou tua mãe era pequeno, assim, ou quando eu era pequeno, fazia isso. Os avós gostam de contar essas histórias e as crianças se alimentam muito dessas histórias. Os pais não têm esse tempo, não têm essa paciência de estar contando a história familiar. No seu entendimento, o avô, a avó, é um pai sem aquelas proibições e aquelas restrições que normalmente o pai tem, quer dizer, é um pai mais tranquilo. Não sei se chamaria assim, acho que avô é avô, né? E nesse sentido, que, como tu fala, o avô não está focado em proibições, em botar rumo, ele está mais preocupado com bem-estar, com afetividade e com o futuro do neto, né? E esse trabalho ele deixa para os pais. Esse trabalho é muito chato. O mais difícil fica para os pais. Isso. Né? Então o avô ele se dedica mais a essa parte cultural da família, né? E isso, deixa eu terminar, completar o que estava falando no começo. Isso traz uma melhor qualidade na identidade do neto. Ele saber a história familiar, como que são os avós, como foram. O sentido família Exato. Fica mais fortalecido. O avô também vai falar do bisavô, porque vai falar do próprio pai. Então vai trazer toda uma identidade familiar que dá raiz e a pessoa tem mais segurança, se sente inserido em um contexto. Um contexto familiar, né? Isso. Nós temos um depoimento de uma avó bem coruja. E ela tem a netinha dela que se chama Sara. Vamos ver esse depoimento. A maneira certa de ensinar os netos é a gente se comportar, se colocar no lugar da mãe, porque tem que corrigir, tem que ajudar, não é só estragar, né? Se a gente pudesse só estragava, mas não pode ser assim. Eu procuro fazê-la feliz, ser criança, sabe? Então assim, acho que todo dia ela tem que brincar. Aí tem o lado sério da história que eu levo, a mãe trabalha, a mãe, né, estudava, trabalha. Então enquanto a mãe não está com ela está comigo. Aí eu procuro levar ela para o inglês, aí vai para uma academia, aí vai para a escola, aí ensino os deveres, para quando a mãe chegar, as duas só se curtirem, porque senão... E aí ela todo dia vai para a pracinha, todo dia vai andar de bicicleta. Aí a hora que a mãe chega, aí já está tudo pronto.
Que esses dias ela assim pra mim, ai vó, 11 da noite. Ai vó, eu queria um bolinho de vento. Eu digo, tá doido, essa hora da noite, tua mãe me mata. Isso aí não pode comer essa hora. Ai vó, e começou, né? Ai vó, é só hoje. Eu faço uma carinha de coitadinha. A avó procura ser, às vezes, rígida, finge que é. Só que geralmente, né, acaba fracassando porque é aquela tal coisa, como eu falei, né? Eu faço de tudo para que seja feliz. E às vezes é assim, há um passeio que uma criança vai dar, né? É assim, 70% da vida dela eu procuro organizar, levar mais dentro do orgânico, do integral e tal. 30% eu já solto, que é para ela ser feliz também, não é por aí, né? Então aí ela sabe que eu não quero, como ela dita, ela faz aquela carinha de vítima e a avó acaba cedendo, fazendo o que não deve. Aí ganha uma bronca da mãe. Ela é o amor da minha vida. Muito lindo isso aí. É como o amigo falou, né? O avô, ele acaba complementando para a criança na sua própria formação e o sentido familiar, né? Sim. E a criança que não tem avós, ela pode sofrer alguma consequência futura, assim, na sua formação? Não como um trauma, né? Mas aí, claro, como te digo, vai ser uma coisa a menos que ela vai receber, né? Vai ficar uma espécie de um vazio, né, dentro... Sim, as pessoas, tu pergunta, quando, às vezes eu estou trabalhando e pergunta, tá aí teu avô ou tua avó? Ah, não conheci. E como que é a história da tua família? Ah, não sei. É o meu caso, eu só tive a minha avó, né? Não conheço nenhum avô, não conheci nenhum avô. Tive uma avó materna, inclusive que fez o parto de minha mãe. Nasci pelas mãos dela e ela acabou falecendo com 100 anos, mas era a minha segunda mãe, né? Para minha segunda mãe. A gente se espelhava muito nas coisas que ela dizia e acatava muito aquilo tudo. Tinha um amor muito grande por ela, tanto que no seu leito de morte eu estava do lado dela. De todos os netos, o único que estava lá realmente do lado dela era eu, em função justamente disso que você fala, né? Aquele apego que você acaba tendo com a avó. Tem os internautas que também têm dúvidas. Eu vou fazer a primeira pergunta de um internauta aqui. É da Laura Freitas, que é vendedora, e perguntou, gostaria que o senhor respondesse, que o amigo respondesse. Minha mãe não dá limites para o meu filho quando está com ele. Isso pode trazer consequências? Não. Não? Não, porque, deixa eu te explicar. Os avós vamos dizer, no popular se fala, né? Os avós estão para fazer as vontades dos netos, né? E os pais que são os que colocam limite. E as crianças sabem exatamente como se comportar. Na casa dos avós é uma coisa e com os pais é outra. Tem que ter esse discernimento, né? Mas justamente essa parte dos avós fazer as vontades, isso alimenta muito essa parte amorosa. Já faz parte do é bem alimentar o amor da criança, né? A criança não fica mal criada por isso, tá? Tem uma outra pergunta de um internauta também. Isadora Vargas, que é secretária, pergunta: minha mãe gosta de dizer para todo mundo que o neto preferido é o mais velho. Isso pode deixar meus outros filhos com algum trauma, com um sentimento de ciúme, alguma coisa assim, não? Ciúme vai ter. Trauma só se ela disser que ele é melhor que os outros. O ideal seria que ficasse para ela, né? Essa preferência. Eu prefiro, mas não conto para ninguém. É incrível isso, mas é uma coisa meio geral. Isso, eu acho que o primeiro neto sempre fica para os avós, sempre aquela coisa de que foi o primogênito, né? É o primogênito, né? É o neto primogênito, né? Então, sempre fica esse sentimento. A Denise Almeida, arquiteta, faz uma pergunta interessante. Os avós do meu filho dão muitos presentes para ele. Tenho que interferir nisso ou isso é saudável? Não se mete.
Deixa os avós fazer a sua parte. Se ela quiser botar os limites, ela bota os limites. Os avós não é para botar limite. A avó não foi feito para colocar... Os avós vão agir de forma responsável. Né? Eles têm mais idade, têm mais experiência. Mesmo que eles deixem solto, eles estão cuidando, não estão deixando solto. Né? Isso é importante. Eu tenho mais uma pergunta aqui, é da Vanessa Santos, que é consultora. Meu pai ensina muitos palavrões para o meu filho, que tem apenas 3 anos. Ele acha engraçado. O que eu devo fazer em relação a isso? Olha, meu avô me ensinou muitos palavrões, mas eu só falava palavrão na frente do meu avô. Quando eu estava em casa, não falava palavrão. Mas por que o avô tem esse interesse? É porque é mais na brincadeira. Tu vê que ele faz referência a que acha engraçado, porque a criança ri, acha engraçado. A criança não tem a conotação de maldade. Exato. Ela vê que fala o palavrão e que os outros ficam espantados. Então isso é engraçado para a criança. A Jéssica Medeiros, essa é a última pergunta, representante comercial, ela está fazendo uma pergunta da seguinte forma: eu viajo muito a trabalho e minha filha fica com meus pais. Será que essa distância pode atrapalhar a nossa relação no futuro? Eu acho que ela está... O sentimento dela é assim, será que eles não ficam mais apegados com os avós do que comigo? Não fica mais apegado com os avós, mas ela vai sentir falta da mãe e esse vácuo que a mãe deixa vai interferir, né? Isso depende muito da idade, tá? O que eu estou falando. Depende muito da idade, né? Isso que eu estou dizendo, se a criança tem mais de 10 anos para cima, não vai interferir nada. Mas de 6 anos para baixo, interfere sim. Acaba ficando mais apegado nos avós. Ele se apega nos avós porque tem mais... Isso produz segurança. Tá? Dá segurança à criança, porque a mãe não está, então as pessoas de referência de segurança são os avós. Alexandre, eu vou te pedir uma licença e nós vamos a um rápido intervalo. Espero que você continue conosco, que nós temos esse assunto vai continuar e bastante interessante. Já voltamos. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e nós estamos com o nosso programa Espaço Cidadão, tratando da importância dos avós na vida das crianças. Eu estou com Alejandro Alotti, é assim que fala? Sim. Psicólogo, né? E que tem um conhecimento bastante profundo desse assunto. Alejandro, você acredita que os avós de hoje são mais participativos da vida dos netos do que os avós de antes ou avós de 20 anos atrás? Não? Eu acho que tem a ver não com o tempo, sino com o número de filhos, né? Talvez os de antigamente tinham 15 filhos, então era difícil participar, né? Então hoje as famílias são menores, então é mais fácil participar. Mas no geral é histórico os netos ficar com os avós enquanto os pais vão trabalhar, né? Já muito, não sei dizer quantos séculos, mas bastante tempo. Alejandro, eu tenho um vídeo aqui muito interessante, é a vida de uma família muito unida, que diz muito respeito a isso que nós estamos tratando hoje, e de um avô agora, coruja. Eu acho que ele deve ser uma coisa meio parecida com o Nilson Gonçalves, vamos ver ali. A família é diferente porque o avô não é avô de sangue, né? Ele é meu padrasto, meu pai-drasto, né? O meu pai já é falecido e ele é o único vô da vida da Giovana, porque o vô paterno já é falecido e então ele faz toda essa representação mesmo sem ter laços de sangue. Ele é muito ligado, desde que eu engravidei, ele sempre foi muito presente e assim apaixonado por ela. Eu me considero um vô coruja, sabe? Porque eu sou assim muito abençoado por ter a Giovana como neta. A Giovana não é minha neta de sangue, né? Mas acho que é a mais preciosa do que como se fosse. Eu tenho um amor tão grande por ela, um carinho tão grande por ela,
que eu quero fazer por ela, sei lá, o que eu puder e o que eu não posso também eu faço também. Infelizmente, às vezes eu dou uma escapadinha, uma paçoquinha por fora. A mãe diz que não pode comer um docinho, né? Dizem que os avós estragam, né? Eu estrago só um pouquinho, a Giovana. Papaquinho me dá bala. Pode? Ele me dá escondido da minha mãe, eu acho. Ele é um avô de todos os tipos numa pessoa só. Ele consegue ser o avô quando ele precisa educar, precisa conversar sério, ele consegue ser esse avô, né? Sempre assim, com muito amor ele chama para conversar. Quando é preciso ele é mais duro realmente, assim, para ela realmente respeitar. Mas ele faz todas as vontades, todas. Dá as coisas, os doces quando não pode dar, ele dá brinquedo quando não pode dar, tira do castigo. É assim, ele tem os dois lados, né? Ele é o avô que faz todas as vontades, ao mesmo tempo que ele é o avô que educa também. A Giovana na minha vida é um presente de Deus. Eu tenho um filho de 14 anos, eu não teria idade para ser avô ainda, mas como a minha enteada, minha filha Gabriela, né, teve a Giovana, então eu sou avô antes do tempo um pouquinho, eu sou privilegiado por isso, sabe? De poder fazer o papel de não só de vô, mas como de pai também para ela muitas vezes. Às vezes eu até me pego chamando ela de filha, às vezes chamar de neta, e ela já me chamou de pai de vez em quando também. A gente tem essa ligação muito forte de vô, de neta, de pai, de filha, essa mistura gostosa assim que a Giovana representa para mim. Muito bacana mesmo. Só que não tem nada a ver comigo, que eu sou um avô, ele é um avô extemporâneo, né? Um avô novo e um avô postiço ainda que assumiu. Muito bacana. Esse parabéns a ele e à família, né? Por esta integração. Alejandro, os avós de hoje, eles, com essa coisa da internet, das redes sociais e tudo mais, os avós de hoje têm uma certa dificuldade para lidar com tudo isso e acabam entrando nisso até para interagir com os netos e tudo mais. No seu entendimento como psicólogo, isso ajuda no relacionamento de um avô, o fato dele interagir através de internet com os netos e tudo mais, ou não tem nada a ver? Eu acho que quando tem distância, por exemplo, os avós moram em outras cidades, é importante que esses meios de comunicação existam. Mas não muito mais que isso, né? Não, porque o que importa é esse contato, né? Fazer as vontades do neto. Hoje conversa, mesmo à distância, tá vendo ele conversar ao vivo? É que a gente chama, nem eu sei, eu não entendo muito dessas coisas. Mas eu vejo minha mulher falando com o neto dela em São Paulo. No Skype. Skype, né? Uhum. Conversa, ri. Aí fica lá, coloca do lado e estão fazendo as coisas, deixa aquilo girando lá. Um tá fazendo uma coisa lá, tá fazendo aqui, e aquilo lá, filmando o ambiente, né? Daqui a pouco vem ali, a vovó tá aqui, né? Negócio interessante. Coisas que antigamente não... A saudade era muito maior, porque daí tinha que ver para matar a saudade, né? Interessante. Eu tenho um vídeo aqui que a nossa produção encontrou na internet, de um neto, olha só, que largou o emprego e a faculdade para cuidar da avó que tem o mal de Alzheimer. Uma coisa muito emocionante. Vamos ver. Estamos aí. Como assim? A gente tá aqui no quarto, avó? Esse mar tá atrás de nós. Ao mar, que é isso? Ué? Qual é meu nome? Eu sou seu primeiro neto, qual é meu nome? Teu nome? Esqueci.
Tá brincando, vó? Eu canto, sabe? E a senhora tá jogando baixo daqui? Ah, Pega agora! viu? Linda! Meu amigo tá perguntando se a gente vai sair, vó. Sair? É, quer sair? Não. Não? Não, tô muito bem aqui. Ah! Um beijo pra mim. Te amo. Eu quero beijo assim. Oh, oh, oh. Quero beijo assim. Te amo. Também te amo. Qual é a tua opinião em relação a esse vídeo, Alejandro? É uma situação particular, assim, não é todo quase, mundo... quase que uma exceção. Sim, porque vamos dizer, o que se espera de um neto é que ele vai para frente na vida, que ele Cuidar trabalhe, da sua vida que ele e tudo conquiste mais, suas coisas. Né? O caso dele ali, deixar o emprego e Mas isso está fazendo bem para ele, né? está fazendo bem para ele. Né? O que eu não concordaria se quando eu sacrificar um jovem para cuidar de um avô, isso estaria fora. Né? O que não quer dizer que outros netos, pelo fato de não deixarem o emprego, não gostam dos avós. Né? Não. É uma questão de opção, né? Porque para ele não foi um sacrificar o emprego, para ele foi uma escolha. Então está tranquilo, né? Exatamente. Agora, quando a pessoa sacrifica a própria vida, aí é um problema, aí sim gera problema. Vamos às perguntas dos nossos internautas. A Elaine Vargas, que é fisioterapeuta, faz uma pergunta ao amigo. Sinto muito ciúmes de minha mãe com meu filho. Parece que ele ama mais ela do que eu. O que devo fazer? O senhor que é psicólogo. O que deve fazer? Nada. Deixa. Porque deixa não é que ela ame mais, se ama de uma forma diferente, né? Porque a avó faz todas as vontades. E a mãe coloca limite. É óbvio que o que é mais confortável é não ter limite. Com certeza. Mas não é que ame mais. É verdade. O Fabiano Torres é gerente e faz uma pergunta. Meu pai faleceu essa semana e meu filho de 4 anos era muito apegado com ele. Como explicar para o meu filho que ele não vai mais ver o avô? Que pergunta, hein? Que dificuldade, hein? Como ele tem 4 anos, seria falar como aquelas historinhas, né? Ele foi para o céu, né? Ele não vai estar mais aqui, mas está do outro lado, olhando por ti. Contar as historinhas, as crianças com essas historinhas eles ajudam a entender a vida. Sim, não fazer uma coisa adulta, racional, né? Porque para a criança é difícil compreender. Morreu, o que é morreu para a criança? Né? Contar uma historinha, aquelas que são para a criança, que isso ajuda na compreensão. 4 aninhos? Isso. E isso, eu acho que as crianças têm que ter contato, justamente, ter contato com o avô e ter contato com o envelhecimento do ser humano. Isso também traz um aprendizado para a criança, né? Saber que os pais também vão ficar velhos, um dia vão morrer, e ele também. Então, isso não é assim, proteger disso é criar um medo da morte. Se a criança vê isso como um movimento natural da vida, para ela está tranquila. Né? Então vai ser uma criança mais tranquila. A criança que tem medo da morte, ela tem ansiedade de adulto, tá? Com certeza. A Patrícia Almeida, ela é empresária e ela faz uma pergunta ao amigo. Meu filho tem 15 anos e foi diagnosticado com depressão. 15 anos, depressão. Moro sozinha na cidade, longe dos meus pais. Será que conviver com os avós poderia ajudá-lo de alguma forma? Você entende que, como psicólogo, você entende que isso poderia... Olha, teria que ver as causas da depressão, né? Mas com 15 anos, ele, mais do que os avós, ele precisa do pai. Tá? Nessa idade, 15 anos, a gente precisa, adolescente precisa do pai para
que a mais, coloca limites, coisa que a mãe já não consegue mais controlar um adolescente de 15 anos. Né? E esse problema da depressão em jovens se tornou uma coisa meio comum, né? Depressão tem várias causas, né? Às vezes pode ser genética, né? Herdada, então tu vai ver alguém dos avós já tinha, né? Vai passando. Pode ser falta de vínculo com a mãe, que não é esse caso, parece que ele tem um vínculo com a mãe. E às vezes a desagregação do lar, né? Isso também traz traumas, né? Pode ser também. Às vezes, porque a pilastra aí seria uma coisa temporária. É a família, né? Pode ser a morte de algum parente próximo, que então a pessoa não processa a morte, não aceita a morte, então fica com o luto permanente, então isso gera uma depressão. Verdade. A Débora Reis, ela é fotógrafa. A pergunta dela é assim: tenho 32 anos e vou ser avó. 32 anos. Tenho medo de criar meu neto como se fosse meu filho. De que forma devo agir? Interessante. 32 anos ser avó. É justamente pela idade que ela sente essa dificuldade, né? Que ela está com a idade de ter mais filhos, né? Então ela não consegue perceber qual seria a posição de ser avó, né? Mas qual é o problema dela criar o neto como se fosse filho? Não. Na verdade, o neto é um filho em duplicado. Se ela tem 32, quantos anos tem a filha dela? A filha dela é muito nova, então ela provavelmente vai acabar fazendo o papel de mãe. Né? A mãe vai fazer o papel de irmã quase. E a mãe, isso. E a avó de então mãe. Aí tem uma desfasagem, né? Vai criar uma certa dificuldade com a mãe da criança, não talvez com ela como avó. É verdade. A Larissa Bueno, ela é analista e faz a pergunta seguinte: meu pai faz todas as vontades da minha filha e tem deixado ela muito mimada. Será que devo interferir nisso, não? Então, eu vou ampliar um pouquinho mais isso. Nem os pais têm que cercear os avós enquanto a isso, dizer não faz isso, não coloca limite, não, eu proibi, você também tem que proibir. Não, os pais não têm que fazer isso. Nem também os avós dizer para os pais, tu está educando errado, tu tem que fazer assim, assado. Né? Porque os pais não gostam de escutar que não estão sendo bons pais, de parte dos próprios pais, né? Então a função dos avós é ficar quieto, porque ficar quieto é justamente uma atitude da pessoa sábia, né? Então só se fala quando é solicitado. Quando o filho diz: pai, eu não consigo criar meu filho, estou tendo um problema, me dá um conselho. Então aí o avô fala. Senão não é bom falar, porque vai criar discórdias, brigas. Alejandro, infelizmente nosso espaço está terminando, né? Eu gostaria de deixar o amigo à vontade para fazer suas últimas considerações em relação a esse assunto. Eu acho que o mais importante é que deixar os avós serem avós e os pais serem pais. E as crianças sabem exatamente o que eles vão receber de cada um e eles vão aproveitar o máximo de cada um. Tá? Os avós têm suficiente sabedoria de tempo de vida para saber o que é bom. Então os filhos têm que confiar nos próprios pais que vão fazer o melhor. Exato. Tá? E não tem que se preocupar com o fato de o avô estar fazendo as vontades do neto, porque o avô já não tem mais a obrigação de reprimir, de repreender. Não. A obrigação dele é passar o carinho só, né? A obrigação de repreender é dos pais, né? Então eu vou dizer para os avós, se os filhos falarem, digam para eles: olha, tu fica com os limites que eu fico com a falta. Muito bom. Eu lá em casa, eu já sou avô de 6 netos. Meus filhos, eu tenho 2 filhos. De vez em quando me chamam: vem aqui, me ajuda, conversa com ele. Agora, eu fico numa situação porque eu vou lá para chamar atenção, não é minha função, mas de qualquer maneira a gente às vezes tem que se associar, né? Passa para teu filho. Olha, faz assim, esse assim. Esse é o problema assim. Dele. Faz assim, assim. Depois tu me conta se dá certo. Alejandro, obrigado pela entrevista também. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Okay. Obrigado a você que me acompanhou até esse momento e até o próximo programa. Um grande abraço.